Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e agora vamos reagir aqui o Sormani, o Benja falando também sobre o Flamengo, tem também aí o Zinho falando sobre o Mengão, sobre a temporada que o Flamengo terminou em 2022 e agora está se preparando para a temporada 2023. Inclusive, o Sormani falou juntamente com o Benja que o Flamengo praticamente em 2023 é favoritaço a ganhar tudo, pelo fato de que não para de contratar novos jogadores. Então nós vamos reagir aqui, mas antes, nação, explode o dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos, informações e notícias do Mengão no seu celular, no seu computador e fazer parte da nossa comunidade aqui, porque isso aqui é Flamengo, esse é o canal do Mengão. Então bora reagir. Créditos eu vou deixar aqui ao canal do Sormani, canal do Sormani aí embaixo no link na descrição, canal do Benja também e ao canal da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Bora para mais um vídeo do Mengão, a imprensa exaltando o Flamengo. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Olha, saiu aí uma pesquisa de Instituto de Estatística, etc e tal, da Europa, dizendo que o Flamengo é o número 1 do mundo, etc e tal. O torcedor não ligue para isso. Mais importante do que isso são os títulos dentro do campo. Ser o número 1 no papel é uma coisa, número 1 dentro do campo é outra, e o Flamengo é número 1 dentro do campo, é isso que conta. Torcida do Flamengo, estamos aqui batendo papo com vocês hoje. Há muito tempo eu acho que o Flamengo é o melhor time do Brasil, né? Em alguns momentos o Flamengo foi superado pelo Palmeiras ou pelo Atlético Mineiro, mas o Flamengo, desde 2019 para cá, quando esse time foi montado, ele figura como o melhor time do Brasil. Ele figura como o melhor time do Brasil. Uma coisa é você ganhar no campo também e não ter o reconhecimento. A gente estava falando agora no começo da abertura do reconhecimento que o Flamengo está tendo desse instituto aí que faz a contabilidade de quem tem mais pontos aqui e ali, o Flamengo em primeiro lugar. Legal, isso é muito importante. Isso é muito importante, mas o campo é que tem que dizer de fato quem é o melhor. Então, por exemplo, o Palmeiras foi campeão da Libertadores no ano passado, mas na minha opinião, eu até disse isso em algumas oportunidades, o Atlético foi o melhor time brasileiro. Embora o Palmeiras tenha sido campeão da Libertadores. Legal, mas é a minha opinião. O Palmeiras elimina o Atlético na Libertadores passando por conta do regulamento. Um 0-0 em São Paulo, inclusive o Hulk perdeu um pênalti, e depois um 1-1 em Belo Horizonte por ter feito o gol fora, passa o Flamengo, fica o Atlético. Mas no campo, o Atlético era mais time do que o Palmeiras e era mais time que o Flamengo também naquela época. Então, ganha o Palmeiras uma Libertadores, mas o melhor time, na visão, no visual, no coração de quem tá vendo, foi o Atlético. Entendeu? Agora, o Flamengo de agora não. O Flamengo de agora ganha a Libertadores, ele ganha a Copa do Brasil e aos olhos da maioria dos torcedores, o melhor time do Brasil. Isso me parece que é indiscutível. Ah, mas não ganhou o brasileiro, quem ganhou foi o Palmeiras e ganhou muito bem. Verdade. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro quase que irretocável. Perfeito. Mas é bom lembrar que esse Flamengo não pôde jogar de igual para igual com o Palmeiras. Não é que não pôde jogar, é que a direção do Flamengo, a sua diretoria de futebol, insistiu demais com o português Paulo Souza e o Flamengo foi perdendo terreno. Quando o Dorival chega, o Flamengo está muito atrasado e não dava mais tempo de recuperar. Então chega um momento que o Dorival tira o pé do acelerador no Campeonato Brasileiro, ele coloca inclusive o time B, o time do B de B de brasileiro, lembra? Mas era um time alternativo, não era o principal. O principal estava nas Copas, na Copa do Brasil e também na Libertadores, tanto é que acaba ganhando. Como ele perdeu muito terreno no Campeonato Brasileiro, o que fez o Dorival? Sabiamente, colocou o time reserva, que é tão bom quanto vários times de ponta no futebol brasileiro. E isso impossibilitou, evidentemente, o Flamengo bater na tríplice coroa, ou seja, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. Mas dá para o Flamengo ainda conseguir uma tríplice coroa nessa temporada, ou seja, ganhando o Mundial do ano que vem, né? Não se tem ainda data, local, tá uma confusão, a FIFA resolveu pegar esse negócio aí. O Intercontinental era maravilhoso. Não tinha papo, era no Japão, um jogo só, todo mundo sabia o que ia acontecer. Tinha data, tinha tudo resolvido. Agora a FIFA resolveu botar a mão nesse negócio aí, esculhambou. Já não se sabe mais onde é que vai ser. Mas enfim, a tendência é que Flamengo e Real Madrid disputem a decisão do Mundial. Dá para ganhar? É difícil.
É difícil, com certeza é difícil. Mas dá para ganhar. Dá para ganhar um jogo só. É um jogo só. Desde que o Flamengo não entre acovardado, como entrou o Palmeiras no ano passado contra o Chelsea, o Flamengo tem condições de fazer um jogo igual. Pode ganhar. O Real é melhor? É. Ele tem mais time? Tem. Mas é tão melhor assim? Não, não é tão melhor assim. É melhor. Dá para o Flamengo encarar. Quer dizer, então, voltando ao tema principal dessa nossa conversa, o importante é o campo. O campo é que fala. Não é se, eu somei tantos pontos no instituto tal, a revista tal me deu só o segundo lugar, a rádio não sei o que me deu, a televisão. Não importa, companheiro. O que importa é o campo. E hoje no campo, o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. É o melhor, todo mundo sabe, canta em prosa e verso o time do Flamengo, todo mundo sabe como é que joga. Eu escalo, né? Como você escalava aquele Flamengo do Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Hoje você escala Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Gomes e João Gomes, Thiago Maia e João Gomes, né? Aí você tem Gabriel, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E lá na frente você tem o Pedro. Todo mundo sabe esse time, canta em prosa e verso. Porque é um time que tá aí, que ficou, que o Dorival descobriu, né? Descobriu não, ele trabalhou, ele estudou para montar esse time, tá? Ele botou ali no miolo, protegendo a zaga, o João Gomes e o Thiago Maia. Ele recupera o Léo Pereira, ele reposiciona o Everton Ribeiro, ele põe o Pedro para jogar, coisa que ninguém tinha conseguido fazer. Ele abre o Gabriel, que humildemente aceita esse papel, deixa de ser o coadjuvante em relação a gols, para ser importante em nome do grupo e não para ele próprio. E o Flamengo, só não ganhou o Brasileiro do Palmeiras por conta disso que eu acabei de falar agora há pouco. Talvez pudesse ter brigado, talvez o Palmeiras pudesse vencer, não tenho dúvida nenhuma disso também, podia ter acontecido. O Palmeiras ganhou brilhantemente o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo é o melhor time brasileiro. Não tenha a menor dúvida disso. Aliás, eu estava dando uma olhada aqui na internet. A geração do Zico ganhou o Mundial de 81, a Libertadores de 81, 3 campeonatos brasileiros, 5 títulos, 4 cariocas, 9, tá? E teve mais um especial lá, bom, na verdade são 9 títulos. Esse time, o time do Zico foi de 78 a 83, no espaço de 5 anos. Esse time atual do Flamengo, que é de 2009 até 2021, um tempo menor, 22, né? Tem 2 Libertadores da América, 2 campeonatos brasileiros, 3 campeonatos cariocas, tá? 2 títulos da Supercopa do Brasil e um título da Copa do Brasil. Tem 10 títulos. 10 títulos, entendeu? Então esse time supera em títulos aquele time do Zico, tá? Então por isso que às vezes as pessoas se perguntam, né? Esse time do Flamengo de hoje é melhor do que aquele? É melhor do que aquele? Não é melhor porque não tem o Zico. Porque todo time que tem o Zico, esse time é melhor. Não tem jeito, é o Zico. É o Zico. Mas se você pudesse pegar o Zico e colocar nesse time atual do Flamengo, meu Deus do céu, mas é que tem outras posições também, né? O Moser era um gigante, né? Andrade era um super volante, o Adílio era um parceiraço dele, né? O Tita também era... Enfim, gente, comparar aquele time com o time de hoje é um exercício gostoso de se fazer, né? Mas é cada um no seu momento, né? Então nós vamos pensar o Santos e o Raul. O Raul para mim era mais goleiro. Leandro e o Rodinei, não dá para comparar. O Leandro era muito mais jogador. Marinho e o Davi Luiz. Eu vou colocar o Davi, mas na quarta zaga eu coloco o Moser. Júnior ou Felipe Luiz, não dá para comparar também. O Júnior. Andrade e o Adílio, os 2 volantes, com o Thiago Maia e o João Gomes. O João Gomes pode entrar aí no lugar de alguém aí. João Gomes pode entrar. O Zico, ninguém se compara com ele. Tita ou Gabriel? Gabriel. Nunes ou Pedro? Pedro, né? Aí você tem a Arrascaeta, Everton Ribeiro com o Lico, entra o Arrascaeta, entra o Everton Ribeiro, enfim, dá para você fazer um mix legal desse time do Flamengo. Então é isso, torcedor. O Flamengo é o melhor, não é porque o Instituto tal lá na Europa ou na Conchinchina elegeu o Flamengo o melhor, não. O Flamengo é o grande time que é hoje, porque no campo ele mostra isso. Acabou o ano para o futebol brasileiro, que agora tem a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas o ano acabou. 2022 para o futebol aqui acabou e prevaleceu lá em cima da tabela o que todo mundo imaginava.
Palmeiras e Flamengo, né? Brigando pelos títulos grandes e conquistando os títulos grandes. Palmeiras campeão brasileiro, para mim, há mais de 2 meses. E o Flamengo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E ano que vem, como que vai ser? Olha, é lógico que aqui tudo muda, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, pelo andar da carruagem, 2023 parece que deve ser de novo essa hegemonia aí, Palmeiras e Flamengo. A gente tem Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco de volta à Série A. O que eu acho que torna o Campeonato Brasileiro mais difícil, tá? Por mais que nos últimos tempos esses times estavam mal, mas eu não acredito que Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco vão jogar a Série A do ano que vem com esses times que estão aí. Acredito que virão reforços, que serão outros times, e o campeonato, óbvio que fica mais difícil, com todo o respeito do mundo, mas a gente viu esse ano, o Juventude mal começou o campeonato, já está rebaixado. O Avaí, que mesmo tudo bem, ganhou do Flamengo a última partida, o Flamengo estava de férias, o Atlético Goianiense e tal. Então, a gente volta até aquele brasileiro robusto, em termos de peso. Então tem Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Então vamos ver como é que vai ser. Então eu acredito que a gente vai ter um brasileiro mais difícil, mais equilibrado no ano que vem. O Flamengo, provavelmente, acredito eu, que será o time que entra em 2023 como favoritaço a tudo, porque o Flamengo só compra, só investe. O Flamengo é um time que faz, desde que o Landim entrou como presidente, nesses 4 anos, é só time forte. Ok, erraram na saída do Jorge Jesus nas escolhas dos técnicos. Também não sei se o Dorival vai ficar. O Dorival está com muita rejeição dentro de parte da torcida do Flamengo. Muitos torcedores do Flamengo consideram que o Flamengo ganhou por causa do elenco, porque tem jogado mal. Que a última partida boa foi em 31 de agosto contra o Vélez, 4-0, foi a última partida. Que depois foi campeão, mérito e tal, mas por causa do elenco e não jogando bem. Então não sei se o Dorival continuou. O torcedor do Flamengo, desde que o Jorge Jesus saiu, não gosta de nenhum treinador. Domenech, Paulo Souza, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Dorival. Eles querem, o torcedor do Flamengo quer o Jorge Jesus de volta. Mas mesmo assim, eu acredito que o Flamengo vem muito forte de novo ano que vem. De novo. Palmeiras. Também acho que o Palmeiras vem forte. Acho que o Palmeiras deve perder jogadores importantes aí nessa janela. Não sei se o Rony, que tem jogado uma barbaridade no Palmeiras, será que o Rony continua? O Rony é um jogador que chama a atenção de muita gente na Europa. O Scarpa, que teve, para mim, a sua melhor temporada até hoje, foi em 2022, vai embora, né? Vai jogar no Nottingham Forest da Inglaterra. E talvez mais algum outro jogador deva sair. Acredito que ano que vem o Endrick joga como titular. Mas acho que o Palmeiras continua vindo forte. Ainda mais se o Abel Ferreira continuar. Porque o Abel consegue fazer esse time ser extremamente competitivo. Mas, ainda analisando do jeito que eu estou hoje, eu ainda acho que Flamengo e Palmeiras ainda vão ser os times a brigar por títulos expressivos ano que vem, beleza? Concordo, né? O Flamengo tirou o pé nessa reta final, férias, aquela coisa, as férias ainda jogando, né? Ainda fazendo alguns jogos amistosos. Campeão, não tinha mais chance no Campeonato Brasileiro. O Dorival começou a colocar a molecada também, dando chance para a molecada do Sub-20, Sub-23. Alguns jogadores, o Gabigol jogou só esse último jogo. Eu lembro que lá na Libertadores, eu entrevistando ele falou que já estava de férias. Aí ele voltou só para o último jogo, que era festa no Maracanã, casa cheia. Lembrar que ontem, Gláucia, aqui no Rio de Janeiro, também teve a festa dos consulados e embaixadas do Flamengo, espalhado por todo o Brasil e até fora do Brasil. E anualmente eles fazem uma festa. Essa festa ocorreu na Gávea durante a manhã toda. É uma confraternização muito legal, porque é um projeto muito lindo, bonito, que virou até livro.
O livro foi lançado ontem também lá, Onde Estiver Estarei. Então, assim, foi um clima de festa no Rio de Janeiro, muita gente vindo, turistas. Aí ficou aquela ducha de água fria, porque o Avaí não tem nada a ver com isso, mesmo rebaixado e não querendo, né? O Avaí colocou uma nota dizendo que não foi nem comunicado para mudar esse jogo, ficou chateado com isso, mas foi lá e fez a sua parte, honrou a camisa do Avaí, né? No caso, jogou bem, venceu merecidamente. E o Flamengo, a gente viu assim, um Flamengo treinando, né? Desfilando, até nas disputas das jogadas, ou na tomada de decisão, a gente via um ritmo totalmente diferente de um jogo competitivo. Mas assim, normal, né? Ganhou o que tinha que ganhar, porque o Brasileirão abriu mão. O Dorival foi com o time alternativo na maioria dos jogos. E assim, na Copa do Brasil e na Libertadores, aí foi o time do Flamengo verdadeiro. Aí foi o time do Flamengo que relembrou um pouco 2019. Eu concordo com o Silas, durante o ano não foi, principalmente com o Paulo Souza, mas a partir do momento que o Dorival chegou, mudou o sistema de jogo, trouxe o Everton Ribeiro para dentro, colocou Pedro com Gabigol, deu liberdade para o Rodinei, trouxe o Thiago Maia de primeiro volante, adiantou um pouquinho João Gomes pelo lado esquerdo. O Flamengo aí sim jogou um futebol convincente, um futebol que levou ele a ser tri da América e tetra da Copa do Brasil. Gláucia. Boazinho, e você lembrou aí que o Gabigol te disse na final da Libertadores que já estava de férias, se deu férias. Ontem eu olhei e falei, mas e as férias, né? Mas voltou para esse último jogo de Campeonato Brasileiro e hoje também, muito animado nessa festa, foi tema, vamos dizer assim, da comemoração da torcida. Vamos dar uma olhada. Gabigol é seleção! Gabigol é seleção! Só vou mandar um recado. Eu já tô na seleção. Aí, a turma pedindo Gabigol na seleção e ele disse que já está numa seleção que é o Flamengo, Silas. De fato. Quando você olha, 2 foram para a seleção uruguaia. Aí você tem o Arturo Vidal, que é a seleção chilena. Aí você tem ali os meninos, o Pedro e o Everton Ribeiro, na seleção brasileira. De fato. E os que não foram, já estiveram lá. Então, Davi Luiz, o zagueiro... O Felipe Luiz, o Davi Luiz, ou seja, todos eles estiveram lá já brilhando. Everton Cebolinha foi o melhor jogador da Copa América, que o Brasil foi campeão aqui no Brasil mesmo. Então, jogadores, próprio Gabigol, campeão das Olimpíadas, ou seja, muito craque ali. E os que também, alguns que não foram, né, Glaucia? Caso do João Gomes, irá. O Santos, goleiro, também irá. Então, assim, são jogadores... Não sei se o menino, o Vitor Hugo, daqui a pouco também, porque está jogando uma bola redondinha. Então, o Flamengo é, de fato, uma seleção. E o Gabigol, ele não foi porque tem muito jogador. Porque ele poderia estar lá tranquilamente também. A concorrência ali é difícil, muita gente boa ainda, a gente pontuou o quanto, né, de jogadores estão indo lá para o ataque para essa Copa, mas muita gente boa. E o Gabigol teve as suas oportunidades também. Sim. E talvez ali não tenha sido muito bem aproveitado, né, Mari? Exatamente. E é mais ou menos o que acontece com o Firmino, né? Porque ontem fiz o jogo do Liverpool e assim, Firmino também fora da Copa. E é muito curioso, porque quando a gente fala desses 2 jogadores, a gente está falando de 2 jogadores que, em teoria, brigariam com a posição dos outros atacantes, né? Mas a gente vê hoje o Gabigol jogando atrás dos atacantes, por exemplo, servindo o Pedro, fazendo essa função que, com o Dorival Júnior, ele cresceu. E aí a gente pensa, será que daria para encaixar ali, né? Será que daria para colocar um Firmino brigando com os meias, ou um Gabigol também brigando com os meias, justamente porque a oferta no ataque... A gente está vivendo uma era de atacantes que, se eles não são os protagonistas nos seus clubes hoje, por exemplo, de Premier League, o próprio Neymar, eles estão muito perto de serem os protagonistas. Então, assim, realmente, o momento para esses jogadores que ficaram de fora é porque a briga estava muito acirrada. Muito bem. Zinho, e aí esse Gabigol fora da seleção, não cabia mesmo? Não, cabia. Cabia principalmente esse Gabigol dessa reta final. Ele perdeu muito espaço na seleção, por incrível que pareça, ele sendo decisivo no Flamengo, ele conquistando títulos, mas ele jogava numa função diferente que não agradava ao Tite. O Tite, ele precisa de um atacante que tenha uma recomposição melhor, porque ele joga com o Neymar,
que é o cara diferente, que é o cara que tem uma certa liberdade. Você pode ver que na seleção brasileira, quando o Brasil perde a bola, o Richarlison volta para marcar lá atrás. Ou vai ser o Gabriel Jesus. Os ponteiros nem se fala. Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, todos eles. O Firmino, quando teve chance, ele fazia essa recomposição. Precisa desse cara. Tanto é que o Tite testa e testou e montou um time sem centroavante. Né? Jogava às vezes Paquetá com o Neymar por dentro, com 2 ponteiros, porque o Paquetá tem a facilidade de infiltrar, mas quando perde a bola é um meia para marcar. O Tite buscou soluções para ter um Neymar livre, para ter um Neymar mais solto. E é claro, o Neymar não vai voltar para marcar lá atrás. O Gabigol perdeu espaço, porque ele não tinha, por incrível que pareça. Mas quando o Dorival chega e coloca ele para fazer essa função, ele mostrou para o Tite que poderia fazer. Né? Porque é ele que caía para o lado direito, ele que às vezes fazia essa recomposição, ele que movimentava muito mais, até mais do que o Pedro, a movimentação, quem fazia e quem fez foi o Gabigol. A ponto também lá na Libertadores, quando eu fui entrevistar, falei para ele que eu prefiro esse Gabigol do que aquele que fez os 2 em 2019, que todo mundo diz que é o melhor time do Flamengo, que é o time que jogou mais bonito. Na minha opinião, eu acho que o Gabigol hoje joga melhor do que naquela época. Ele é muito mais útil com a bola e sem a bola. Ele é muito mais participativo. Aí é uma pena que foi numa reta final que o Tite já tinha definição. Ele já tinha os nomes dele, ele já tinha montado na cabeça dele quem seriam os atacantes. O Gabigol foi ficando para trás. Eu até especulei do Gabigol ir, mas o Tite priorizou o Martinelli, que faz uma boa temporada pelo Arsenal. Agora, aquela coisa, é mais jovem, né? Um garoto que está cada vez maturando mais lá fora. Aí é a opção do treinador. O Martinelli dá esse lado esquerdo de 1 contra 1. Na mente do Tite, ele tem um desenho tático de jogo e a gente tem que respeitar isso. Que o Gabigol caberia nesse elenco, nesse grupo? Sim. Agora, eu discordo do Gabigol, dele fazer essa... tá bom, tá com a torcida, tá na festa, aí jogou pra torcida, eu já tô numa seleção, só que ele está numa pré-lista. E essa seleção, eu espero que não aconteça isso. Tô me alongando para chegar a minha definição do que eu tô querendo passar pro fã de esporte. Se o Richarlison se sentir, espero que não, a gente não deseja contusão para ninguém. Pode ser trocado. Pode haver troca por problemas médicos, clínicos. Então não é legal você fazer isso. Porque o Tite vai chegar no Tite. Então assim, acontece alguma coisa com o atacante, ele vai pro final da fila de novo. Vai estar Firmino, vai estar Matheus Cunha, tudo na frente dele. Eu, no lugar dele, não faria isso. O Flamengo, eu sou suspeito a falar. Eu fui criado no Flamengo, eu entrei no Flamengo com 11 anos de idade. Mas a seleção brasileira está acima do Flamengo. A torcida do Flamengo pode até ficar chateada, porque aqui não tem paixão. Aqui não é paixão. Eu tô sendo frio aqui no comentário. A seleção brasileira é o ponto máximo para o atleta. Sim. É maravilhoso jogar no Flamengo, jogar no Palmeiras, como eu joguei no Grêmio e no Cruzeiro. São times gigantescos que te proporcionam títulos, disputar títulos, para você chegar no ponto máximo do atleta, que é a seleção brasileira, e disputar uma Copa do Mundo, que é o máximo. O Silas, que está aí, foi em 2 Copas do Mundo, e sabe o que eu estou falando? Eu sei que tem essa coisa, jogar pro torcedor, eu já estou na seleção, aí vira mais ídolo ainda, é a paixão. Legal, o Flamengo tem jogadores de seleção, é uma verdadeira constelação, mas a seleção brasileira, camisa amarela, é o ponto máximo para qualquer atleta. Jogar pela seleção do seu país, representar o seu país, jogar uma Copa do Mundo, se possível ganhar, melhor ainda. Então, assim, eu no lugar dele não faria isso, porque pode acontecer ali na frente. E às vezes uma declaração, infelizmente, tem treinador que guarda isso. É isso daí, nação. Então coloca aí nos comentários aí a sua opinião. Zinho falou aí do Gabigol, que provocou o Tite na festa do Flamengo. Também provocou o Real Madrid e o Palmeiras, hein? Coloca aí nos comentários a sua opinião, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e nos vemos no próximo vídeo.